Conexão TV Unicinos está de volta e no Dia do Professor a gente aproveita para falar sobre as possíveis saídas, sobre os problemas comuns dentro do ambiente escolar. Bom, professora Neuza, a senhora no término do segundo bloco estava falando sobre as saídas aí na sua escola. Então eu quero começar esse outro bloco para a gente falar justamente sobre isso, né? Que saídas a senhora vê para enfrentar esses problemas tão comuns no ambiente escolar? Nós começamos um trabalho de conscientização, tá? Envolvendo alunos, pais, professores. E, junto com a comunidade, nós construímos toda uma rotina, né, de boa convivência. E tem funcionado. Porque o aluno, ele, no início do ano, se retoma toda a rotina e é colocado para ele que todo ato, toda atitude, seja na escola ou na vida, tem uma consequência. E ele é responsável pelas suas atitudes, né? E como responsável, ele tem que arcar com as consequências, e isso a gente passa para a família. E na nossa escola nós não temos tolerância para este tipo de atitude que a gente viu ali no vídeo. Então a gente vê que o envolvimento da família ele é realmente fundamental. O Chico tem uma pergunta? Sim, eu queria perguntar para a professora Janine quais são as chances de alguém que cresce num ambiente de conflito, como a gente estava comentando agora, a professora comentou também, dentro de casa, por exemplo, repassar isso para os seus filhos e também colegas em sala de aula, por exemplo. Um pai que sofreu descaso e violência também vai criar seus filhos dessa forma e aí, por exemplo, passar para um aluno. Eu acho que as pesquisas que a gente estuda bastante, né, na psicologia, da onde eu venho, a gente estuda bastante como é que são essas questões familiares, né, se elas costumam perpassar de geração para geração. Acho que é um pouquinho que vocês estão perguntando também, né? Falando, né, e da também questão do se o pai com a família, exatamente, o envolvimento da família nessas questões. Na verdade, muitas vezes a família não dá respaldo para a escola, né? Vai lá. Acho que vocês veem isso no dia a dia. Vai lá, como fizeram isso com meu filho, né? Estão tirando meu filho da escola. É bem importante, né? Por isso que é importante trabalhar a família junto, né? Não necessariamente o pai que sofreu abusos, que teve uma infância difícil, vai passar isso para os filhos. Às vezes acontece exatamente o contrário, né? A pessoa vai tentar fazer diferente, né? Mas é o padrão que ele aprendeu muitas vezes, né? E aí a gente também tem que mostrar para a família que a família também precisa, né, conviver bem dentro da sua comunidade. Eu acho que é isso que ela estava colocando, né? Então, assim, a escola também pode ser um ambiente educador para os pais também, né? Assim como outros contextos, né, que ele pode estar inserido. Acho que é importante, a gente pode ser educado em todos os ambientes que a gente está, né? O professor também quer dar a sua opinião sobre isso, professor? Eu vejo que as crianças precisam sempre do papel do adulto, porque elas realmente, como na psicologia se estuda, a criança ela precisa aprender e até criar, inclusive, o raciocínio lógico, ela não tem como viver sozinha, né? Não existe isso, não existe um Tarzan, né? Foi criado no mato com os primatas, enfim, né? Então, me parece fundamental e imprescindível que a família esteja presente. E hoje, numa sociedade deturpada, em que se coloca, por exemplo, a mãe e o pai fora de casa e coloca-se a babá, a televisão, às vezes, né, para se ver um desenho animado, que 99,9% são desenhos agressivos, que apresentam super-heróis. Nós temos exemplos, inclusive aqui mesmo em São Leopoldo, nós tivemos uma criança que se jogou de se não me engano, do terceiro andar, porque se denominou super-herói. Ou seja, olha um pica-pau da vida que nós temos ali, na verdade, a imagem do imperialismo norte-americano que apresenta o que ele nunca perde. Então, nós apresentamos essa carta e a criança absorve isto. Se ela não tem um adulto no qual educa, o que nós vamos ter mais adiante? Exatamente essa desorientação. O adulto até pode dizer que aquilo ali é uma brincadeira, que aquele desenho ali é uma fantasia e tal, que está ali assistindo, é engraçado e tal, mas é uma fantasia, não deve seguir aquilo ali, né? Exato. Tem que ter o adulto junto, o adulto mostrar, dizer, não, isso é bom para relaxar, inclusive entender, às vezes, né, a lógica da estrutura de um andar, né? É muito importante. Eu sei que eu aprendi, inclusive, lógica observando o Batman, né? E por que não? Mas tem que ter orientação. Se não tiver orientação...
E a orientação até no sentido de dizer, ó, o professor, ele é uma figura assim, assada, não pode ser desrespeitado. Eu lembro que a minha mãe dizia isso para mim e para os meus irmãos, né? E ela dizia na frente do professor, ó, se fizer alguma coisa errada, pode chamar atenção, me chama. Isso é importante, porque a gente passa a respeitar realmente, só que se o pai se acha no direito, como a gente viu na primeira reportagem, né, de ir lá e agredir o professor por ele ter chamado a atenção do aluno que estava atrapalhando a aula, aí fica bem difícil, né, professora Janine? Como é que a senhora vê, então, a sua colega comentou na reportagem que também falta talvez essa qualificação do professor no que diz sentido além do conteúdo. É isso mesmo? Será que essa seria uma saída do professor também estar preparado para essas situações de conflito? De que maneira? Eu acho que isso que a colega anteriormente colocou, né? Eu acho que a escola também, como um todo, pode ajudar o professor a ter esse apoio, né? Porque como que ela colocou, o professor, às vezes, ele é um sozinho em sala de aula. Aonde que ele pode se apoiar ali? Nos outros alunos também, né? Que podem ser apoiadores dele, ou nos colegas, ou na direção. Então, assim, ele precisa, na verdade, ter onde se apoiar. Eu acho que isso é extremamente importante, que ele não se sinta sozinho, né? Então, assim, se já existem diretrizes, já existem, né, regras de como que ele deveria proceder numa situação dessa, ele já vai se sentir melhor, ele vai se sentir mais aliviado. Quando ele não vê isso, ele vai tomar uma atitude, né, que às vezes ele não sabe o que pode acontecer depois, né? Então, eu acho que é importante que seja dado um apoio a esse professor, né? E que depois esse apoio é de vários sentidos, né? Ele é emocional, ele é afetivo, é um apoio também no sentido de educação, orientação, é um apoio. Professora Janine, só para encerrar, onde é que a gente pode encontrar essa obra aqui, esse livro que a gente comentou no primeiro bloco? Na verdade, ele está sendo distribuído pelo Simpro, né, para os professores, para muitos professores, mas como eles não fizeram um número para todos e para escolas, ele está sendo distribuído também para alguns outros sindicatos, para a área do direito. Eles fizeram um livro, na verdade, para orientar mesmo as pessoas, né? E ele vai ser disponibilizado futuramente, provavelmente pela internet também. Mas, no momento, a distribuição é feita através do Simpro. Quem tiver interesse pode entrar em contato com o Simpro. Mas é bacana porque, a partir do conhecimento, a gente consegue fazer o enfrentamento, né? Bom, primeiro, eu quero agradecer a presença de vocês, as informações e desejar um feliz dia do professor a todos vocês. Obrigada pela presença. Muito obrigado. O Conexão TV Unicinos de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, ao vivo, ao 12h30, para todos os professores. Um parabéns de toda a nossa equipe. Até mais.